presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a bancada do PP, que assumiu recentemente uma pasta na Esplanada, faz parte da base de apoio do governo. É o que o João Pedro Stedler chamou de frente ampla. Em entrevista à Folha de São Paulo, Lira ainda afirmou que, com a adesão do Progressista e Republicanos, a base de apoio do presidente na casa pode ficar entre 340 e 350 votos, o que já seria suficiente para aprovar uma PEC. O presidente da Câmara ainda falou que o governo e a Caixa Econômica estão em fase de negociação e que as indicações para os cargos do Banco Público vão passar por ele. O deputado afirmou também que o Centrão terá indicações políticas para o comando da Caixa. A ideia é contemplar o PP e mais partidos do centro, como Republicanos, União Brasil e até mesmo uma parte do PL, hein? Que apoiou o presidente Jair Bolsonaro e é a oposição. Então, tudo isso pode acontecer e fortalecer bastante a base do governo. Eu diria, aliás, o Ricardo Rous, que não é nem a base do governo. O governo já é do Centrão. Então, não é que ele é base do governo. Você tomou a Caixa, você tomou a assistência social, esporte. Só falta tomar a Fazenda. Então, eu pergunto para você. E a Fazenda, não a que o MST toma. Agora, Ricardo, só para completar a notícia, você já pode comentar. Durante uma entrevista, Lira afirmou que o governo precisa ter cuidado com os excessos da Polícia Federal em investigações. De maneira... Segundo ele, tem policiais indo além do que deveriam. Lira também criticou o instrumento de delações premiadas como a que ocorreu com o tenente-coronel Mauro Cid e avisou que nem de longe o ex-presidente Jair Bolsonaro está morto politicamente. Abre aspas. Bolsonaro pode funcionar como cabo eleitoral. Ele pode apoiar outro candidato. Ele pode reverter uma decisão dessa no Supremo. Que otimismo. Fecha aspas. Então, vamos lá, eu quero perguntar para você, Ricardo, então, 2 pontos importantes que estão interligados. Primeiro, a construção dessa base de apoio do governo federal. Nós sabemos que o ano que vem serão 37 bilhões de reais só de emendas parlamentares. Aí você vai indicar a cúpula da Caixa. Já pegou o Ministério de Esportes. Agora o Ministério de Portos e Aeroportos. E continua vindo, quer dizer, aí fica fácil também construir uma base aliada, não é nem base aliada, né? O próprio governo, aí a Câmara passa a ter o próprio governo. E queria que você também observasse essa questão das delações, da delação do Mauro Cid. O Lira, afinal de contas, está dando suporte ao governo federal ou continua leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu não entendi bem esse surf aqui que está sendo praticado. Depois, Elaine Keller. O presidente da Câmara dos Deputados, o famoso primeiro-ministro brasileiro, que na verdade é o grande articulador hoje da República Federativa do Brasil, está fazendo o papel dele. Articulou a entrada do PP na base do governo e está dizendo em claro e bom som, sim, o PP é base do governo. Já estamos, inclusive, indicando os outros cargos, além da cabeça da Caixa Econômica Federal, das diretorias, que também são extremamente importantes. A Caixa tem algumas diretorias que têm um poder importante na hora de se relacionar na questão de habitação, do agro e tal. Enfim, o Lira mostrando aí a sua força e sua articulação, que, como a Carol bem disse, desperta ciumeira generalizada, inclusive na casa do lado, que é o Senado Federal. Mas, na minha opinião, o Lira é o grande comandante, é o grande articulador, o grande primeiro-ministro brasileiro aí, informalmente. Na lógica das delações, eu acho que a delação do Mauro Cid, por exemplo, assim como já foi dito no passado de delações no caso da Lava Jato, ela não tem a validade, porque não teve a participação do Ministério Público ali. Então, no fim do dia, se anular essa delação do Mauro Cid, seguir o baile para cima. Se nós observarmos o que aconteceu num passado recente com delações que foram excluídas aí no caso da Lava Jato. Elaine. É só uma correção. O STF já determinou em julgamento que a Polícia Federal tem autonomia para homologar com delação premiada. Homologar não, celebrar, né? Isso, celebrar a delação, exatamente. O juiz que homologa. Obrigada, cabeça. Você sabe disso. E aí, mas o que você acha? Qual a sua opinião sobre primeiro, esse avanço do Centrão
chantageando praticamente o governo e pegando pedaços poupudos do orçamento por meio de ministérios. Em segundo lugar, essa posição do Lira, que também é dúbia, né? O atual governo poderá aprovar o que ele quiser, até emenda constitucional. Jair Bolsonaro não está morto, ele pode voltar a qualquer momento. Ele está com quem, afinal de contas? Um pé em cada canoa? Então, você sabe... Se cada canoa for cada uma para um lado, perigoso, né? Capê, você sabe que ontem eu estive aqui no Tá na Roda e o nosso grande debate foi esse, né? A gente até entrevistou Aldo Rabelo, né? E a Deise Tchocari fez a pergunta para ele: será que algum dia nós vamos nos livrar do Centrão? E ele riu e falou: mas por que tanta raiva do Centrão? Porque o que a gente vê, na verdade, é entrar e sair governo, e o Centrão é quem governa de fato, né? Quer dizer, quem não faz aliança com o Centrão não tem governabilidade, essa é a questão. E agora, no caso do terceiro mandato de Lula, está ainda pior. Porque se você olhar, você está negociando com o partido e tem gente dentro do partido falando: não, eu faço oposição ao governo, né? Por que nomeou lá alguém do meu partido para ministro que eu vou passar a votar a favor do governo, não? Quer dizer, você ainda tem aí racha dentro dos próprios partidos, né? Você não tem nenhuma liderança dos partidos de fato negociando com o governo, né? Você não tem a cara do partido. Então, até a ideologia desses partidos parece cada vez menor. Agora, eu quero trazer uma coisa muito curiosa aqui, até para a gente ter aí uma dimensão, viu, Carol? Me foi passado um dado que eu fiquei bastante pensativa a respeito. Esse ano, nós entregamos em emendas constitucionais, né, emendas para o Congresso, 12 bilhões. Né? Até agora. Exatamente, até agora. Segundo o MST, 12 bilhões é exatamente o número que você assenta todas as famílias no Brasil. Ele já tem esse número. Quer dizer, então aquilo que a gente passou para a emenda constitucional seria capaz de assentar todas as famílias e a gente ter agricultura familiar, um investimento na agricultura de fato, como a gente faz na Europa, que a grande agricultura lá é tocada pelas famílias, você sabe melhor do que eu. Então, eu acho que a gente precisa muito trazer isso em pauta para a gente pensar de fato qual é o papel dos nossos congressistas, né? Onde é que está minando o nosso dinheiro, né, Capês? Porque a gente fala muito dessa coisa de jogo político, mas eu sempre trago essa discussão aqui. A gente não olha com o olhar crítico que nós deveríamos ter como eleitores, porque nós é que elegemos os deputados. A gente não olha com um olhar crítico para o que eles estão fazendo lá no Congresso. É hora da gente começar a cobrar mais os nossos deputados e senadores. Carol Curimbá, agora também não é só com os 12 bi que se faz reforma, né? É necessário o cadastramento das áreas, baixar o decreto de expropriação, ter um planejamento. E olha, nos últimos, desde a redemocratização do país, desde o governo Sarney, ninguém fez um cadastro decente que assentasse as famílias de uma maneira definitiva. Agora, essa questão aí que nós estamos, o pano de fundo aí do avanço do Centrão. O ministro Maílson da Nóbrega costuma dizer que o Centrão não se vende. Ele é alugado de governo para governo. E aí ele acaba dando a sua sustentação. Agora, cobra caro, né, Carol? Exatamente. Primeiro que eu queria ter acesso a essas contas aí do MST, porque eu não vou aprofundar nesse assunto, mas a gente sabe que hoje em dia, para uma propriedade rural ser lucrativa, que é o objetivo, ela tem que ter investimento em tecnologia, não importa o seu tamanho, se é grande ou pequena, né? E isso é muito caro. Mas, enfim, agora assunto do Centrão. Eu queria ver se por acaso, alguma entidade do Centrão ganhar a presidência. Com quem que eles vão negociar? Será que Centrão negocia com Centrão ou não vai dar nada certo mesmo? Eu queria ver como é que eles iam se sentir na pele do executivo se ganhasse ali e precisasse de fato negociar, e que é uma negociação muito dura. Eu estou falando isso aqui desde o governo Temer, começou um pouco isso, essa pressão. Foi para Jair Bolsonaro e agora eles estão colocando Lula na parede, sim, mas Lula é muito bem articulado e ele está sabendo como fazer, entregando tudo mesmo para o Centrão. Né? Mas eu acho interessante que Lira comentou que ele é contra esse presidencialismo de coalizão. Você acredita, Capês? Ele é contra, mas
como é assim que a banda toca, ele está fazendo com maestria. Me preocupa muito porque hoje, aquele congresso, lembra no começo do ano, logo que virou ano, a gente falava, não, Lula vai ter dificuldade para governar, porque o nosso congresso é conservador. Eu estou vendo como eles são conservadores, a única coisa que eles querem conservar é os cargos e as emendas, né? De conservador são poucos que restam. A oposição poderia dizer, Capês, que aqui estão contabilizando em talvez 102 deputados, 102, hein? Era a maioria, lembra? Agora baixou para 102, que é só a turma do PL e do Novo. Novo são poucos, são 3, eu acredito que eles permaneçam como oposição, mas PL, como a gente já viu, talvez ganhe cargos na Caixa. Aí a oposição vai se reduzir, sim, talvez só aos 3 do Novo. A questão é a seguinte, Carol, não adianta fechar um acordo com o partido. Não adianta, cada um é deputado que é a parte dele. Então, o partido, legal, o partido fechou, e o deputado? Exatamente. Então, agora, se começar a aparecer cargos para os deputados, o deputado que tem cargo está comprometido. Isso. O partido que tem cargo não necessariamente pode exercer uma influência sobre todos os seus deputados. Agora, meu querido Alexandre Bissoli, a Carol Colimbaba lembrou bem o presidencialismo de coalizão, que é aquele papo de conversar com o Congresso, com o Legislativo, ter uma coalizão, entendimento, não fazer nada no confronto, mas no entendimento. Esse é o presidencialismo de coalizão. Quando há uma chantagem, uma pressão muito grande, passa a ser presidencialismo de coação. E quando chega num ponto insuportável, já é presidencialismo da Câmara dos Deputados. Então eu pergunto, nós estamos próximos de mudar do presidencialismo de coação para o presidencialismo efetivo da Câmara dos Deputados? Capês, queria só começar fazendo aqui um ajuste na conta da Carol, no meu ponto de vista da Carol. Na verdade, em torno desses 100 e pouquinhos parlamentares que tem, eles contam, na verdade, com alguns descontentes desses que o Capês falou, de bancadas que estariam na base do governo, porque no próprio PL nós temos em torno de 25 a 30 deputados, quase 1/3 da bancada do PL, que já está ocupando cargos, indicando cargos no governo e vai votar com o governo. Inclusive, o Valdemar liberou alguns que, se quisessem sair do partido, daria carta de liberação. Então, até no próprio PL, muitos deputados eleitos na onda aí do bolsonarismo se aproveitaram desses votos para chegar na Câmara dos Deputados. Quase 1/3 da bancada hoje vota com o governo ou está prestes a começar a votar. E tem, e tem os nem, né? Que são da Cidadania, Podemos, que não sabem muito bem para onde fica ali esperando para onde vai. Mas até esses, os que são contemplados, decidem bem para que lado querem estar. Os que não decidem são os que não foram contemplados ainda. E quanto ao que o Capês trouxe, Capês, é o que eu costumo dizer. Lá na Europa a gente chama de um terceiro nome, né? Nem presidencialismo de coalizão, nem o presidencialismo do Congresso. Como você chamou? Coação. Ou coerção, fica mais elegante. Lá eles chamam de presidencialismo de cooptação. Na visão dos europeus, como é que o governo brasileiro age? Você vai ao Congresso, que está lá todo mundo aberto à negociação, e começa a cooptar pessoas, dando nacos de poder ou de interesse. Então, o que você espera do ponto de vista institucional quando a gente fala o que é o presidencialismo de coalizão, que a gente tanto fala, um nome tão estranho? Deveria ser, ao menos do ponto de vista conceitual, você chegar no partido e falar assim, olha, o Ricardo é ali do partido dos trabalhadores ou de uma agenda, o PDT, por exemplo, com o Lupe, na área trabalhista. É um partido que tem histórico na causa e na área, então não é estranho você ver alguém daquele partido tocando essa agenda. Marina Silva no meio ambiente, da Rede Sustentabilidade, não é estranho você ver. E isso não está ligado necessariamente ao voto desses personagens na Câmara. Primeiro, porque não são bancadas grandes, não são bancadas que dão sustentação. E segundo, que o histórico de vida e de atuação desses parlamentares tem a ver com a área e o espaço que eles ocupam no governo. Ou Tereza Cristina na agricultura, para falar do governo Bolsonaro, por exemplo, Paulo Guedes na economia. Então, existe algo saudável, que é você pegar as melhores cabeças com mais expertise em determinadas áreas e trazer para o seu governo para que elas possam contribuir. Isso seria o desejado, isso seria o esperado. O que a gente vê no Brasil? Ao contrário, a gente vê votações sendo travadas no Congresso para que aquilo force o presidente da República a sentar com determinados grupos de pressão e grandes bancadas, que é chamado Centrão, para dizer, olha, o que vocês querem para começar a votar comigo? E isso envolve nomeação da Caixa, isso envolve pedido de impeachment, isso envolve orçamento secreto, envolve tantas coisas que a gente vê. Porque, no fim, as pessoas não estão contribuindo no governo naquelas áreas que elas têm exemplo ou expertise para contribuir. Elas estão indo naquelas áreas de interesse que trará, no futuro, mais estrutura ou votos para os seus parlamentares ganharem as eleições.